Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: não apaguem o espírito. Diga comigo assim, repete comigo o versículo, vamos lá, 1, 2, 3. Não apaguem o espírito. Fala para quem está perto de você, fala para ela assim: não apaga o espírito não, hein? Fala assim: não apaga o espírito não, hein? Fala para essa pessoa: deixa queimar. Deixa queimar. Assim, quanto mais queimar, melhor é. Amém? Quanto mais queima, melhor é. Amém, igreja? Então tá bom. Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, tem sido a nossa base nesse mês, onde estamos tratando sobre o Espírito Santo. E por que, pastor? Eu tenho dito o seguinte, a seguinte frase: esta chama não vai se apagar, essa chama não pode se apagar. É o que nós estamos declarando, que esta chama não pode se apagar. E com base nisso, porque o apóstolo Paulo, ele está nesse momento aqui, nos dando uma instrução. Ele está falando com uma igreja. E qual é a instrução que ele dá para essa igreja? E detalhe, é uma instrução final. Porque nós estamos no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, então ele está terminando a carta, passando algumas instruções para a igreja, e no final dessa carta, dessas instruções, ele fala o seguinte para essa igreja: não apague o espírito. O que isso significa, pastor? Ele está falando para a igreja ter um cuidado especial com o Espírito Santo. O que ele está dizendo para nós aqui é que nós, como igreja, precisamos ter um cuidado especial com o Espírito Santo. E aí, como eu disse para vocês, amados, quando a gente olha para muitas igrejas, a gente não vê esse cuidado. Porque, na verdade, muitas igrejas nem se lembram do Espírito Santo, pouco falam do Espírito Santo, pouco mencionam a pessoa do Espírito Santo. E aí, o que acontece? Ele acaba sendo desprezado dentro da igreja. Então, quando Paulo fala sobre não apagar o espírito, Paulo está falando para que a gente tenha o cuidado de não desprezar a pessoa do Espírito Santo. Para que a gente, de alguma forma, irmãos, não negligencie a presença dele. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui. Sobre nós o quê? Não desprezar. Agora, o que é interessante ali? É a maneira como Paulo transmite isso para nós. Porque ele poderia simplesmente falar assim: olha, não desprezem o Espírito Santo. Não poderia? Olha, não negligencie a presença do Espírito Santo. Não poderia? Mas como é que ele escreve? Não apaguem o Espírito. Por quê? O sentido mesmo de apagar aqui, se você pegar na versão ACF, por exemplo, ele fala assim, ali traduz como extinguir o espírito. Se você observar, é interessante, porque quando ele fala de apagar, é essa ideia que ele está nos transmitindo. Ele está, de alguma forma, mostrando para nós que o Espírito Santo, o Espírito, ele é como um fogo. Então imagina assim, não apague o fogo, quem entendeu? Não apague o quê? O fogo. Tem que deixar o quê, Rodrigo? Tem que deixar queimar. Então, diz assim, deixa queimar. Amém? Deixa pegar fogo. Não apague o quê? Não esfrie o quê? O fogo. Não apague o quê, queridos? O fogo. E aí que é interessante. Por quê? Olha que coisa interessante isso. O apóstolo Paulo está falando que é nós que regulamos esse fogo. Não é a gente que dá o fogo. O fogo é do Espírito. Mas quem regula a quantidade do fogo é a gente. Quer ver um exemplo? Fogão. O fogão você pode regular ali o fogo. Pode ou não pode? Pode. Você pode dar mais vazão para esse fogo, como você também pode o quê? Diminuir esse fogo. O fogo continua queimando. Mas quem regula, quem limita, olha que coisa, a quantidade do fogo é quem, igreja? Somos nós. E isso me chamou muita atenção. Porque, na verdade, não é que o Espírito não queira queimar. O Espírito, ele quer queimar. O Espírito, ele quer cada vez mais crescer, fluir, como um rio flui. Mas quem é que vai limitar esta ação do Espírito? Quem é que limita? Somos nós que limitamos a ação do Espírito nas nossas vidas. Então, se o Espírito não age mais, se o Espírito não faz mais, não é porque o Espírito não quer, é porque a gente não permite. Estão entendendo? Não é que o Espírito não quer agir na sua vida, ele quer agir na sua vida.
O Espírito, sim, ele quer tomar o controle da sua vida. O Espírito, sim, quer dominar você. Mas é uma coisa que não depende exclusivamente do Espírito. Depende de você o quê? Permitir. Sabe por quê? Deixa eu te falar. O Espírito Santo, ele é muito dócil, irmãos. Igreja, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele é dócil. Ele é gentil. Ele não entra arrebentando a porta. Ele não é como muitos espíritos que atuam nesse mundo, que não pede licença, é ou não é verdade? Que simplesmente chega, se aposta daquela pessoa, domina aquela vida. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vai de acordo com aquilo que você vai o quê? Permitindo. Quanto mais espaço você dá para ele, mais ele vai atuando, mais ele vai preenchendo. Quanto mais você diminui isso, menos ele vai atuando, menos ele vai preenchendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, não apaga o fogo não, irmão. Fala para quem está perto de você, não apaga não, fala para ela aí. Fala, deixa o Espírito fluir. Fala, deixa queimar. Fala assim, dá lugar, dá lugar. Tem que dar lugar, sim ou não, irmãos? Tem que dar lugar. E aí que é interessante. Por isso que a gente observa na vida de muitas igrejas e crentes que o Espírito está apagado. Tem muitos crentes assim. Aonde o Espírito se encontra o quê, irmãos? Apagado. E aí que tem um detalhe interessante. Por quê? Nesse texto, o apóstolo Paulo, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está comparando o Espírito a um fogo. A um fogo. Fogo é dinâmico. Amém? Fogo gera movimento. Amém? O que gera, o que faz com que um carro, o motor do carro pegue? É justamente o quê? A faísca, é um fogo. Pum! Amém? É óbvio, né? A gente não, creio que, não sei se alguém é desse tempo, mas alguém aqui chegou, não, acho que ninguém chegou. Das Maria Fumaça já não, desse nosso tempo aqui já não estava, era tudo elétrico. Mas no tempo das Maria Fumaça, que as locomotivas, elas eram movidas como? A carvão. Alguém pegou isso aí? Alguém desse tempo aí? Do século... Esse povo é do século... século passado, né, irmão? Pegaram. Pegou. Quem pegou aqui? Movida a carvão. Quem pegou? Pegou, o povo pegou. Mas é interessante. O que coloca, irmão? Mas você imagina, irmão, aquela locomotiva, hein? Olha pra mim aqui. Agora entrou a resenha. Começou a resenha lá. A idade. Você lembra? Eu peguei lá. Rapaz, quando eu ia pra Baixada, irmão, eu ia... Mas olha só. Mas você vê, olha o tamanho do trem, olha a quantidade de pessoas. E o que colocava aqui no movimento? O fogo. O que dava dinamismo? O fogo. Muitas igrejas, elas perderam o dinamismo do Espírito Santo. Porque o que coloca a igreja em movimento, o que dá vida, o que dá vitalidade a uma igreja, ao crente, é o Espírito Santo. Então quando você vê um crente assim, meio desanimado, meio para baixo, né, que ele fica assim, eu estou precisando de algo novo, não sei, essa igreja aí não está mais. Não é mais aquela igreja, o problema não é a igreja, é você, irmão. Ou seja, aquele fogo que queimava, já não queima mais. Ou seja, o Espírito Santo, porque o que vai dar vitalidade, dinamismo, força, o que coloca um crente em movimento é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, não apaga o Espírito. Se você apagar o Espírito, você para de se mover. O dinamismo, a vitalidade, a vida cristã perde o prazer. Então o que eu preciso? Com que esse fogo, ele a cada dia cresça, e cresça cada vez mais. Amém, amados? Cada vez mais. A gente precisa entender como a igreja, a igreja do século I, a igreja primitiva, a igreja de Atos. Porque aquela igreja era uma igreja que não tinha a estrutura que nós, como igreja, temos hoje. Aí algumas pessoas podem achar, mas pastor, não é questão de estética? Vamos botar um telão, vamos colocar isso, aquilo. Não é isso, irmãos. É o Espírito. Porque a estética atinge a mente, atinge a alma. A estética envolve o emocionalismo, sentimento. É isso que a estética mexe com você, mas o Espírito mexe aonde? No Espírito. Aonde luzes não pode chegar. Aonde LEDs não pode tocar. O LED toca os seus sentidos. O LED toca a tua mente, a tua alma, mas não o Espírito. O que toca o Espírito?
Só o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Só o Espírito é que pode tocar o seu interior, te dar vida, vitalidade. Amém, queridos? Só que para isso a gente não pode o quê? Deixar com que ele, o quê, irmãos? Se apague. Amém? Nós precisamos a cada dia mais dar mais vazão. Para quem? Para o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele quer mais espaço. Amém? O Espírito Santo está falando para você nessa manhã, eu quero mais espaço. Eu quero mais espaço. Ele está falando com você assim, ó, me dê mais espaço. Me dê mais espaço na sua vida. E veja o que eu vou fazer. Oh, glória. Amém? Amém? Você percebe que já começa a mudar aqui o ambiente, quando a gente começa, não tem jeito, irmão. Começa a falar do Espírito Santo, meu Deus do céu. É algo diferente dentro da gente. Eu já começo a sentir aqui assim, ó. Sabe? É muito poderosa a presença do Espírito Santo. Agora, pastor, por que as pessoas apagam o Espírito Santo? Por que as pessoas, pastor, podem estar extinguindo o Espírito Santo, abafando o Espírito Santo? Por quê? E aí foi o que eu disse para vocês semana passada. Porque muitas delas não conhecem o Espírito Santo. Não sabem quem é ou o que é o Espírito Santo. E esse é o problema. Porque se você desconhece quem é o Espírito Santo, como é que você pode interagir com ele, contribuir com ele, saber o que ele quer, saber o que ele deseja, saber a maneira como ele quer agir na sua vida? Não tem como. Então, para que o Espírito possa, a cada dia mais, queimar, fluir, agir em nós, é necessário que a gente conheça quem, queridos? Quem é o Espírito Santo. E aí, então, eu introduzi semana passada um primeiro aspecto do Espírito Santo. E o que eu disse para vocês? Que o Espírito Santo é quem, irmãos? Ele é o quê? Ah, vocês guardaram, oh, glória. O Espírito Santo, para quem não sabe, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é gente, né? Ele é gente, ele é uma pessoa. Então nós começamos a entender isso, a primeira coisa que eu falei, é o mais básico para você entender. Porque você precisa saber com quem você está lidando, quem é o Espírito Santo. Então a primeira coisa que você tem que saber, é saber com que o Espírito Santo, ele é o quê, queridos? Uma pessoa. Ou seja, ele tem mente, pensamento, o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo tem mente, sim ou não? Sim. O Espírito Santo tem sentimento? Sim ou não? O Espírito Santo tem vontade? O Espírito Santo fala? Fala ou não fala? Quem já ouviu o Espírito de Deus? Meu Deus do céu. Misericórdia. Irmão, quando ele fala, fala a verdade. Ai, meu Deus do céu. Quem já ouviu ele falando aqui? Ai, é maravilhoso quando ele fala, não é? Jesus amado. Como mexe com a gente? É ou não é? Ah, o Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o quê, queridos? Uma pessoa. Então essa é a primeira coisa que nós entendemos aqui acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ou como eu disse, a pessoalidade do Espírito Santo. Amém? E hoje, pastor, nós vamos entender então mais um aspecto. Vamos compreender um pouquinho mais sobre quem é. Por isso que eu falei, não é o que é, mas quem é o Espírito Santo. E para a gente começar hoje, vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Pode colocar na corrigida, por favor, Ruth. A corrigida, tá? A CEF. Isso. Acharam? Então tá bom. Para a gente começar então, queridos, a falar sobre o que nós vamos tratar hoje, eu quero começar a partir de João capítulo 14, versículo 16. Mas deixa eu te dar um detalhe aqui interessante. Assim, a minha vida ministerial, quando eu ingressei no ministério, é muito interessante porque o que eu comecei assim, a estudar, o que mais me chamava atenção, foi o Espírito Santo.
Tanto que eu li um livro que eu indico para todos vocês aqui, que é chamado o seguinte, esse livro, Espírito Santo, Meu Companheiro, do David Pong Jung-Soo, coreano. E ali ele explica sobre o Espírito Santo de uma maneira tão simples, tão clara, que aquilo ali mexeu comigo demais. E aí eu comecei a me aprofundar, a querer entender a doutrina do Espírito Santo e tudo mais. E assim, e visto também muitas coisas maravilhosas, né, através também aí do Espírito Santo. Só que aí uma certa vez, você vê como é que é o negócio, irmãos. Eu ouvi um pregador. E o pregador falou que é errado, falava que era errado nós pregarmos acerca do Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo é apontar para Jesus, é falar de Jesus, é glorificar a Cristo. Então, era errado nós tratarmos sobre o Espírito Santo. Aí eu ouvi aquilo e eu fiquei assim, puxa, até que ele tem razão mesmo. Quer dizer, o papel do Espírito Santo é apontar, é glorificar, né, falar de Jesus. E aí, nunca mais, a partir daquele momento, eu falei do Espírito Santo. Não ensinei mais sobre o Espírito Santo, não falava mais sobre o Espírito Santo, e assim eu seguia. Aí, até que um dia, eu pensando sobre isso, se era correto ou não nós falarmos sobre o Espírito Santo, e aí, você vê, né? É o próprio Espírito Santo que vai nos mostrando. Me veio assim, dessa maneira. Tá, se não pode falar do Espírito Santo, quem é que apresentou o Espírito Santo para os discípulos? Quem é que apresentou o Espírito Santo para os discípulos? Rapaz, aí me veio assim, quem é que ensinou sobre o Espírito Santo? Aí eu fiquei, meu Deus, peraí, mas Jesus é quem apresentou o Espírito Santo, Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, e por que eu não vou ensinar sobre o Espírito Santo? E aquilo ali caiu por terra. Depois eu percebi que o tal pregador não tinha entendimento sobre o Espírito Santo, ele nem sabe muita coisa acerca do Espírito Santo. Aí eu fiquei, agora entendi, ele fala porque ele não conhece. Porque o que eu estou falando para vocês? João capítulo 14, a partir do verso 16, é onde Jesus vai parar um pouquinho para ensinar os discípulos acerca do Espírito Santo. É Jesus que vai falar para ele do Espírito Santo. E por que Jesus fala do Espírito Santo, irmãos? Como ele mesmo explica, eu preciso ir para que ele venha. Ou seja, eu vou terminar minha missão, eu vou concluir o que eu tenho que fazer e vou precisar subir. E vocês vão ficar como? Aí ele diz, vocês não ficarão órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Ele estará com vocês. Então é necessário que ele falasse do Espírito Santo, porque na mente deles é o seguinte, Jesus vai embora e agora, Rodrigo? Como é que a gente fica, Rodrigo? Não vamos ter mais Jesus com a gente. Vamos ficar abandonados? Vamos ficar sozinhos? Aí Jesus diz o seguinte, eu rogarei ao Pai, João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco de vez em quando? Não. Hein? De quando em vez? Um mês sim, um mês não? Não. Para sempre. Para sempre. Então, fica à vontade. Então, olha só. Olha só. Quem falou sobre o Espírito Santo foi Jesus. Porque Jesus sabia, eles vão se sentir abandonados, desamparados. Mas fiquem em paz, eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou pedir para o Pai enviar o Espírito, para que o Pai envie ele. Então, é importante falarmos sobre o Espírito Santo, por quê, queridos? Para que a gente entenda que nós temos alguém que está conosco. Porque tem muita gente que às vezes pensa assim, né? Mas se Jesus estivesse aqui na terra... como eu gostaria que fosse como no tempo do Antigo Testamento, onde tinha fogo, tinha isso, tinha aquilo outro. E aliás, você sabe por quê? Que Deus tinha que se manifestar com fogo, com voz audível. Você sabe por quê? Que ele fazia isso no Antigo Testamento? Primeiro, para ser sinal, ok? Segundo, porque o homem era um homem caído. O espírito do homem, Deus não podia falar diretamente ao espírito do homem. Então Deus tinha que falar através dos seus sentidos. Aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve. Era assim que ele tinha que fazer. Porque o homem não conseguia captar. Agora não. Onde está o espírito dele? Dentro da gente. Não precisa mais desses sinais externos. Porque Deus agora já fala interiormente. Não precisa mais disso. Agora Deus fala, a gente ouve. Quem está entendendo aqui? Se você está entendendo, você está ouvindo Deus falar contigo. Se você está entendendo o que eu estou falando, você está ouvindo Deus falar contigo. É isso.
Entendeu agora? Então é o seguinte, o Espírito vai ficar com vocês. Aí ele vai explicando, ó, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, tal. Então vocês não estarão desamparados. Agora, qual é o detalhe que eu quero puxar aqui hoje? É que Jesus fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Tá. Por que Jesus não chama de Espírito aqui? Jesus não chama de Espírito Santo, embora a gente saiba que ele está falando do Espírito, porque no decorrer da mensagem dele, do texto, você vai perceber que ele fala do Espírito Santo, mas é porque ele está aqui mostrando para nós o papel, a prática, o ministério do Espírito Santo. Ou seja, consolador é traduzido para nós. No grego, ele utilizou a palavra paráclitos. Diga comigo, paráclitos. Fala paráclitos. Fala, paráclitos. Tá falando grego já, hein, crente? É, bom demais. Então, olha só, paráclitos, que é como o Espírito Santo iria agir. Como seria o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas qual é o detalhe que eu quero pegar com você? Olha o que ele diz. E ele vos o quê? Dará o quê? Outro. Segura. Outro. Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Então imagina, Jesus está aqui, ó, sou Jesus, e ele está falando com a igreja, com os discípulos. E ele fala assim para você, ó, eu vou orar, vou pedir para o Pai, eu vou interceder, e eu vou falar para o Pai dar a vocês outro Consolador. Presta atenção nisso, outro Consolador. O que significa? Eu sou um Consolador. Eu, Jesus, sou um. Só que eu vou pedir para o Pai que ele vos dê o quê? Agora o quê? É como se fosse assim, ó, mais um outro. Então aqui a gente já começa a observar aquilo que a gente chama de doutrina da Trindade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas você já vai começar a entender um pouquinho aqui sobre a Trindade. Porque a Trindade é o seguinte, é Deus, Trindade é o quê? Deus subsistindo em 3 pessoas. Deus existindo em 3 pessoas, distintas, não são as mesmas pessoas, porque se fosse a mesma pessoa, não precisava de falar outro Consolador. Então entenda uma coisa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa, é distinta, completamente distinta de Jesus. Então ele está mostrando para nós aqui, que é o seguinte, ele vai pedir ao Pai, e esse Pai vai nos dar o quê, queridos? Outro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando o Espírito Santo em pé de igualdade com ele. Ele está dizendo, o Pai vai dar alguém que é igual a mim. Que é semelhante a mim, que é igual a mim. Não tem diferença entre eu e o Espírito Santo, entendeu? Se Jesus, são as mesmas coisas. Então Jesus está dizendo assim, se Jesus está falando isso, ele está dizendo o seguinte, sobre o Espírito Santo, que nós precisamos entender. Porque o Espírito Santo, ele não é menor do que o Pai, vou mostrar isso para vocês, nem menor do que o Filho. Entendeu? O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não é uma força impessoal, nós estamos observando agora de novo. Não é uma energia, ele é alguém. Porque se ele é igual a Jesus, Jesus é um alguém, não é? É uma pessoa. O Espírito Santo também é o quê? Uma pessoa. Só que Jesus tem algo que o diferencia de todos nós. Jesus é o quê? Jesus é quem? Jesus é o quê? Quase isso. Quem ele é? Não. É o quê? Alguém falou aí. Fala em alta voz. Não, Jesus é o quê? Porque ele falou assim, ó, o outro Consolador. Quer dizer, ele é igual a mim. Não há diferença entre nós. Óbvio que ele é distinto, é uma pessoa distinta, mas ele é igual a mim. Ele coloca o Espírito Santo em pé de igualdade com ele. É o quê? Jesus é o quê, irmã Fátima? Jesus é Deus. Jesus é divino. Jesus é uma divindade. Então, se ele está falando que o Espírito Santo é igual a ele, o que ele está falando então? Que o Espírito Santo é o quê? Que o Espírito Santo também é Deus. Que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino. Qual é a segunda coisa que eu tenho que entender sobre o Espírito Santo? Primeiro ele é uma pessoa. Ele fala, comunica, pensa, tem vontade, tem desejo, tem sentimento. Sim, ele é uma
pessoa. Segunda coisa, ele é o quê? Ele é Deus. Diga assim, o Espírito Santo, ele é Deus. Por isso que nós falamos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Então você precisa saber com quem você está lidando. Ele é uma pessoa, ok? Sim, é uma pessoa, não é, igreja? É. E ele também é o quê? É Deus. Então a segunda coisa que nós temos que entender sobre o Espírito Santo é que ele é Deus. Deus. Amém? E aí nós vamos observar isso na Bíblia. A gente tem que sempre embasar, sim ou não? Vamos ver esses atributos? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se o Espírito Santo carrega atributos divinos? Então, para a gente começar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Vamos ver se o Espírito Santo, ele carrega. Porque para ele ser Deus, ele tem que carregar atributos divinos. Amém? Que são exclusivamente da divindade, do divino. Vamos ver se ele é Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? Sobre isso, pastor, o que seria isso? O que significa? O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está mostrando para nós que o Espírito Santo, ele carrega um atributo divino. Qual o atributo divino que o Espírito Santo carrega? Diga comigo assim, onisciência. O que é onisciência, irmãos? Ele o quê? Sabe todas as coisas. Ele tem o conhecimento total de tudo. Quando eu falo desse conhecimento, falo tanto de um conhecimento intelectual, ele tem toda a sabedoria, como também falo de um conhecimento histórico. Ele sabe a vida de todos que aqui estão, de todo mundo. Ele tem um conhecimento também íntimo, pessoal. Então ele sabe o que se passa nos seus sentimentos, o que se passa na sua mente. Ele sabe todas as coisas. Tudo ele sabe. E aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? João 16, 13. Olha que interessante. Falando da onisciência. João 16, 13. E o que mais que ele sabe? Mas quando vier aquele, observa que ele, olha a palavra que Jesus está usando, é um pronome, tá? Aquele. O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos o quê? Anunciará o que há de vir. Ou seja, ele também sabe das coisas futuras, o Espírito Santo. Ele sabe até o amanhã. Entendeu? Ele sabe tudo que vai acontecer também amanhã. Por isso eu falo, crente. Crente não toma susto na vida, se ele não quiser. Porque o Espírito pode antecipar tudo para ele. O Espírito pode antecipar tudo para você, crente. Ele pode anunciar para você as coisas que ainda há de vir. O que vai acontecer, ele pode te preparar, ele pode te prevenir. Ele ainda pode dizer que decisão você pode tomar. Se você for por esse caminho, ele vai dizer, não vai. Porque se você seguir esse caminho, vai dar isso aqui. Vai pelo outro. Então o Espírito Santo, queridos, é tão maravilhoso. Por quê? Presta atenção aqui, ó. Olha só. Deus ele sabe todas as coisas. Deus é tão onisciente, que Deus ele sabe até das possibilidades. Como assim? Deus sabe o seguinte, se você tomar essa decisão, vai desembocar nisso aqui. Agora, se você tomar uma outra decisão, vai desembocar lá. Quer dizer, são possibilidades do futuro. Não é que esse futuro vai ser assim, mas ele vai depender das escolhas que você vai fazendo no meio do caminho. Queridos, existem, vamos supor, 1000 possibilidades. Ele conhece as 1000.
Se você tomar uma decisão aqui, ele sabe onde se vai dar, aonde vai dar, onde vai dar, onde vai cair. Então você tem noção que ele sabe todas as portas que estão diante de você? E ele sabe o que está por trás de cada porta. E dependendo da porta que você abrir, ele sabe. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Seria, como se diz a ciência aí, se é que eu posso dizer isso, né? Porque a ciência diz que existem vários universos, com várias possibilidades. A ciência diz isso. Né? A Marvel brinca muito com isso, né? Multiverso. Ela brinca muito com isso. Mas é interessante que ele sabe todas as coisas. Entendeu? Ele sabe que a decisão que você tomou hoje desembocou nisso, mas se você tivesse tomado uma outra decisão, era ali. Por isso, você pode o quê? Consultar quem? O Espírito Santo. Quem está entendendo, crente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu falo, crente não é pego de surpresa. Ou é? Só é pego de surpresa aquele que não está ouvindo quem? O Espírito. Aí é pego de surpresa. E eu tenho certeza, ele avisa, ele fala, não vai, ó, vai dar ruim. Não faz isso não, aí você, né, de birra, né? Ele não casa, mas eu quero, né? Eu amo. Olha, crente, mas sabe como é que é? Depois Deus muda. Deus converte. Olha, crente, ele avisou, não avisou? Você ouviu? E aí, ele avisou, não avisou? E aí, você ouviu? Entendeu? Você tem que entender que você está lidando com alguém que é divino, que é onisciente, sabe todas as coisas. Tem hora que a gente, eu sei, a gente nem gosta de perguntar. Você fala que se eu perguntar, eu já sei a resposta. Mas insiste naquilo, né? Engraçado, né? Você sabe que ele fala, não vai por esse caminho. Mas você quer, né? Então, o primeiro atributo que a gente está vendo, o Espírito Santo é o quê, irmãos? Diga comigo, onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele tem que ter pelo menos 3 atributos que só cabe a um ser divino. Qual outro atributo? Salmo 139, verso 7. Vamos ver se ele tem um outro atributo que compete só a Deus. Só Deus tem isso. Salmo, quem gosta de um salmo? Tá vendo? O pastor Dalton também lê salmo. Mas não é, irmão, é questão do que você se dedica, né? Salmo, vocês já são PhD em salmo, hein, crente? Você conhece tudo, não conhece? Né? Salmo você já sabe. Então, muda um pouquinho, vai um pouquinho para os evangelhos, né? Vai um pouquinho lá para Atos, tá? Carta de Paulo. Esse Salmo 139 tem um louvor que é muito bonito. O César vai saber. Como é que é, César? Esse louvor desse Salmo, César? Hã? Não. Põe o primeiro versículo. Vamos ver, o primeiro versículo. Eu esqueci o louvor, mas... sabe quando você esquece, mas está aqui na ponta da língua, você fica ali... Senhor... Como é que é? Ah. Quem conhece aqui? Quem conhece aqui? Vocês gostam, eu sei que vocês gostam, né? Dá uma mãozinha, né? Senhora! Verso 7. Senhora! Vamos lá. Aí diz assim, ó, o Paulo, Davi falando: para onde me irei do teu e para onde fugirei? Próximo versículo. Se subir ao céu... Eu sei que essa palavra é pesada, tá? Mas é isso mesmo. Se fizer no inferno a minha cama, nas profundezas, eis que tu ali também o quê? Para onde vou fugir do teu espírito? Ou seja, o espírito está onde? O espírito está onde? Onde o espírito está? Olha o que ele fala. Se eu subir ao céu, se eu pegar um avião e subir, tentar fugir do espírito, tem como? Não. Se eu fizer uma cama, olha o que ele fala, na profundeza, numa caverna, tem como fugir do espírito? Por que não? Porque o espírito está em todos os lugares. Ele é onipresente. Amém? Ele é o quê? Onipresente. O nosso missionário conta um caso do senhor
que ele tinha se convertido, estava começando, e o que ele fazia? Ele ia fumar escondido no banheiro, porque ele achava que ali Deus não estava vendo ele. Aí um dia a mulher virou para ele e falou: você sabe que Deus também está no banheiro lá te vendo, né? E ele: é mesmo? É, nunca mais fumou. É esposa de obreiro, né? Então quer dizer, queridos, quer dizer, ele está em todos os lugares. Em todos. Pastor, ele está em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Olha que ele fala, até no inferno. É o que ele está falando ali. Então, o que você possa imaginar neste mundo, que você diz: pastor, esse lugar é promíscuo demais. Ele está lá. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então não tem como fugir de quem? Aí o crente se desvia. Aí ele acha, né? Que Deus só está lá no templo. Tem gente que acha isso. Que Deus só está no templo. Né? Que Deus só está lá naquilo que chamamos de igreja, espaço. E aí ele vai por esse mundão afora. Ô crente. Ele está na sala de aula. Ele está no seu trabalho. Ele está no seu banheiro. No quarto, na cozinha. Ele está no mercado. Ele está em qualquer lugar. Está no seu trabalho. Aonde você... Ele está. Ele não está só aqui. Entendeu? Aonde você vai, ele está. Ele está, não é que ele vai, simplesmente. Isso aqui, depois eu falo sobre isso, né? Quando eu falar sobre a habitação do Espírito. Mas é importante entender, quando você chega, ele já está lá. Entendeu? A gente não canta? Quando eu cheguei aqui, já estava. Cheguei, ele já estava. Saí, fui para casa, já estava. Ele é o que? Onipresente. Ele está onde? Em todos os lugares. Amém? Já a segunda, agora falta a terceira. Qual é a terceira? Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele tem que ter esses três atributos aqui. Lucas 1,35. Lucas 1,35. Ele tem que ter agora o terceiro. Então ele é, o Espírito Santo, ele é o quê? Onisciente. Sabe o quê? Ele é onipresente. Ele está onde? E qual é o terceiro, pastor? Vamos ver o terceiro aqui? Porque para ele ser Deus, ele tem que ter esses atributos que competem exclusivamente à divindade, ao divino, a Deus. O que é Lucas 1,35? Vamos entender aqui. Maria está perguntando para o anjo, a Virgem Maria está perguntando para o anjo: tá, como é que eu vou engravidar se eu não tenho relação com homem algum? Se eu não tenho relação com homem, como é que vai ser isso? Aí o que o texto diz? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá quem? O Espírito Santo. E descerá sobre ti o Espírito. Você sabe, hein, crente? E o poder, do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado. É possível fazer uma virgem engravidar sem um contato com o homem? Isso é possível, irmãos? É possível? Não. Entendeu? Se você ouvir alguém falando aí, engravidei do Espírito Santo, isso não existe, tá, irmão? Virgem Maria foi só uma, tá? Só uma, é exclusivo, não tem, tá? Depois disso não tem como. Então olha só, para você entender. O que ele está dizendo? Quem é que fez ela engravidar? Quem é que fez ela engravidar? Leia lá. Espírito Santo. E está dizendo, você vai engravidar dele porque o Espírito Santo. O que isso demonstra do Espírito Santo, igreja? Que ele é o quê? Que ele é o quê? Que ele é o quê?
Que ele é Deus, sim, mas ele é o quê? É poderoso, ô glória. Então ele é onipotente, tem todo poder. Então você está vendo que a obra de Jesus, para Jesus vir para esse mundo, só foi possível por causa de quem? Do Espírito Santo. Então se ele pode fazer uma virgem engravidar, o que ele não pode fazer na sua vida? Meu Deus. Meu Deus. Calma que tem mais. Romanos 8:11. Aleluia. Vamos ver se ele tem esse terceiro atributo aqui. Olha agora, hein? Romanos 8:11. Vamos ler. E se o Espírito, está falando de quem? Daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Eita! Quem é que trouxe Jesus da morte? Quem é que deu vida ao corpo dele? O Espírito Santo. Ele ressuscitou um morto. É possível, humanamente, naturalmente, ressuscitar um morto? Mas o que ele faz? Ressuscita um morto de 3 dias. É isso que você tem que entender. Não estou falando de você reavivar a pessoa que acabou aqui de passar mal, tal, você faz ali a massagem. Não é isso, não. Falando, 3 dias, estava enterrado, sepultado. Ele trouxe a vida. Mas segura que Paulo vai falar o seguinte: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os seus corpos mortais. Então, aleluia. Meu Deus. Oh glória. Olha isso. Então é o seguinte. Isso. Então você está entendendo que, por que você pode ter saúde? Agora. Por que você pode ser curado? Agora. Porque o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, está atuando no teu corpo, crente. Está atuando no teu corpo, crente. Está agindo no teu corpo, dando saúde, dando vida. Ele está dizendo, o mesmo que trouxe vida para o corpo dele, está trazendo vida para o seu corpo. Aleluia! Como estão entendendo aqui? Ou seja, qual é o terceiro atributo? Ele é onipotente, ele tem todo o poder. É que eu parei aqui. Mas a Bíblia também relata que ele criou o mundo, todas as coisas. Quer ver rapidinho? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Eu não coloquei no esboço não, mas só para você entender. Aonde ele estava o Espírito Santo? Aonde que ele é apresentado na Bíblia? No princípio, Bereshit, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No segundo versículo já aparece quem? O Espírito Santo. Só esperando o Pai liberar a palavra. Na hora que o Pai libera a palavra, o Espírito age. Quem lembra de Ezequiel 37, vale dos ossos secos? Quem é que traz vida àquele vale? Profetiza ao Filho do Homem, profetiza ao Espírito. Fala para o Espírito entrar nesses corpos, profetiza. Foi o Espírito. Amém? Ele tem todo o poder, sim ou não? Meu Deus do céu, você está entendendo com quem que você está lidando, crente? Misericórdia. Ele é Deus ou não? Sim ou não? É Deus. Então ele é onisciente, onipresente e o que mais? E onipotente. Dito isso, ele carrega atributos que são exclusivos da divindade, do ser divino. Porque só Deus é onisciente, onipresente e o que mais? Agora, para a gente poder enfatizar ainda mais a divindade dele, o que eu quero te apresentar? Os nomes, os títulos que dão ao Espírito na Bíblia. Que falam acerca do Espírito. Para constatar ainda mais que o Espírito é quem? É Deus. Então, para a gente começar, 2 Coríntios 3,17. Agora vamos ver os nomes, os títulos que o Espírito recebe na Bíblia. Porque nome fala da natureza, nome fala de identidade. Amém? E ali você vai descobrindo, entendendo quem é. Olha lá. Ora, o Senhor
é o... Eita, já está muito claro, irmão. O Senhor é o quê? E onde está o Espírito do Senhor? Oh, glória, aleluia, dá um glória a Deus. Onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Então você tem liberdade ou não tem, crente? Mas olha o detalhe, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Então a gente pode dizer assim, olha só que interessante, o Senhor é Espírito, não é? O Espírito Santo é o meu pastor. Porque Espírito e Senhor são as mesmas coisas. E nada o quê? Me falta. Entendeu? Olha o que está dizendo. Ele está chamando o Espírito do quê? De Senhor. O Senhor é o Espírito. Pastor, isso fala do quê? De autoridade e soberania. Ou seja, presta atenção. O Espírito é quem governa todas as coisas. Porque quando eu falo de Senhor, eu estou falando de dono. Dono, alguém que é dono. Alguém que tem propriedade. Na sua casa, quem é o senhor ou a senhora lá? É você. Quem manda na sua casa? É você, né? Tem que ser você, né? Deveria, né? Porque você é o senhor lá, ok? É a senhora lá. Lá você permite quem você quer. Por quê? Porque você é o senhor, é a senhora lá. Amém? Então isso fala do quê? De autoridade, fala de soberania, fala de governo. Então está dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor, olha como o Espírito Santo também é chamado, de Senhor. Senhor Espírito Santo. Diga comigo, Senhor Espírito Santo. Isso fala do quê? Que Ele governa todas as coisas. Diga assim, Espírito Santo, Tu és o Senhor da minha vida. O que você está dizendo? Você é quem governa a minha vida. Tu és aquele que governa o meu ser. Ele governa a sua vida. Ele governa o seu ser. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um título. Esse aqui é interessante. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Quantos vamos estudar a palavra de Deus, irmãos? Vamos ver aqui. Olha como é que lá em Hebreus o autor vai chamar o Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que pelo Espírito eterno. Outro atributo que é exclusivo de quem? De Deus. Porque o único ser que é eterno é quem? O que significa eterno? Que não tem princípio e nem fim. Não tem princípio e nem fim, ou seja, nunca foi criado. Ele simplesmente é. Então o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele também é o quê? Eterno, não tem início e nem fim, princípio e nem fim. Ele nunca não existiu para passar a existir, ele simplesmente é. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Que nem as crianças perguntam, né? Papai, quem criou Deus? Ninguém, irmão. Quando as crianças começam a entender sobre Deus, eles fazem, né, a perguntar sobre Deus, eles falam, e aí, quem criou Deus? Ninguém. Ninguém criou Deus. Deus é um ser incriado, para quem não sabe. Deus, ele é. Por isso que quando Moisés chega para ele, tá, o que eu vou falar? Quando me perguntarem, o que eu digo? Ele diz o quê? Eu sou. Eu sou. Simplesmente isso. Ou seja, eu não sou nem passado, nem futuro. Eu sou. É o é. Só é. Quantos estão entendendo aqui? Amém? E aí, para a gente poder fechar essa parte, Romanos 8 e 9. Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne. E aí, crente, você está na carne, crente? Não mais. Por que não? Mas no... Quem está no Espírito aí? Você agora está no Espírito. Não na... Lembra que eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Estou numa carne tremenda hoje. Na vida do crente não existe mais isso. Você está no Espírito, sempre. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,
Observou a palavra? Espírito de Deus e Espírito de quem? De Cristo. São espíritos diferentes? Não. É que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus, como também o Espírito de Cristo. O que isso mostra? A ligação do Espírito com o Pai e com o Filho. Eles estão interligados pelo mesmo Espírito. Por isso que é uma união ali, irmãos, que não, pelo amor de Deus, que união é essa? Que há ali. Então o que nós concluímos? Pergunto para vocês. O Espírito Santo é Deus ou não é? Sim ou não? O Espírito Santo é uma pessoa divina, sim ou não? Sim. Por isso, então, Mateus 28, 19. Vamos lá. Já estou terminando, tá, queridos? Só mais uns 15 versículos eu já termino com vocês. Até meio-dia a gente já encerra. Estou brincando. Mateus 28, 19. Por isso, então, que Jesus, quando ele vai comissionar os discípulos, dá um mandado para nós, né? Um mandato para nós. Dá um mandato. Ele vai dizer o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando como? Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é chamado de a doutrina da Trindade. Nós aqui da Igreja da Graça cremos na Trindade. Amém? Nós não somos aqui unicistas. Nós cremos no quê? Na Trindade, nem dualistas. Nós cremos no quê? Na Trindade. Nós entendemos que tanto o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É Deus em pessoas distintas. Estão entendendo? Agora, o que é interessante? É a declaração de quem? Quem está falando ali agora? Jesus. E Jesus coloca o Espírito Santo, perceberam? Em pé de igualdade com Deus, o Pai, com ele. Ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar. Por isso o Espírito Santo é o que, irmãos? É Deus. Porque o Espírito Santo, ele compõe a Trindade. Amém? Ele compõe o quê? A Trindade. Por isso nós estamos lidando com o quê? Com um ser que é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Para a gente poder terminar agora, 2 aos Coríntios, capítulo 13, último versículo. Acho que é o 13 ou 14, vai depender da versão da Bíblia, tá, Ruth? Isso. Tá. Algumas vão ser 13, outras vão ser 14, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? O que é isso aqui, pastor? Diga comigo aqui. A bênção apostólica. É a bênção apostólica. Como é que Paulo dava a bênção apostólica dele? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Diga amém. O que vocês perceberam aqui? Paulo está citando o quê? A Trindade. É interessante que o termo Trindade não existe na Bíblia. A gente sabe disso. Isso é algo posterior. É algo posterior. Mas se você observar, é que não dá tempo agora, tá, irmãos? Mas todos os apóstolos citavam a Trindade. Todos. Olha lá, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eu trouxe para vocês esse versículo proposital. Por quê? Porque lá em Mateus 28, qual é a ordem que está? Que Jesus cita? A Trindade. Pai, Filho e o Espírito. Agora Paulo já cita como? Primeiro o Filho, depois o Pai e por último o Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque não existe na Trindade hierarquia. É isso que muitas pessoas também não entendem. Porque eles acham assim que o Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito Santo. Não, não existe essa hierarquia.
Por isso que eu não falo assim, ó, é a terceira pessoa da Trindade. Porque se eu falar a terceira pessoa da Trindade, dá um ar do quê? Hierarquia. Entende? Quem é o mais importante do que o outro? Não. Observa que Paulo não coloca numa hierarquia. É simplesmente para mostrar que eles são o quê? Iguais. Então o que nós observamos? Que crer na Trindade, queridos, isso é uma doutrina apostólica. Os apóstolos também criam na Trindade. Criam no Pai, no Filho e no Espírito. Entendendo que eles existiam. Olha agora, isso aqui é um termo, eu sei, mas é importante você ouvir. Entendendo que eles são coeternos, coigual e consubstancial. Não há diferença entre eles. Entendeu? Não é que um é mais importante do que o outro. Não existe isso na Trindade. Amém? Todos têm a mesma importância. Amém, queridos? Todos têm o quê? A mesma importância. Quem entendeu aqui? Agora, para concluir, vou fechar aqui com uma pergunta. Para começar com uma pergunta. O Espírito Santo pode ser adorado? Por quê? Porque ele é Deus. Perfeito. Porque tem gente que fala que não pode adorar o Espírito Santo. Eu já ouvi gente falando isso. Não, é só o Pai e é Jesus. O Espírito não. Entendeu? Tem gente que acha que a gente não pode falar diretamente com o Espírito Santo. Tratar com ele. Falar para ele, eu te adoro, Espírito. Eu te amo, Espírito. Entendeu? Mas por que isso acontece? Pelo desconhecimento da doutrina simples, da doutrina da Trindade, por não entender o que é a Trindade. Por a gente achar que um é maior, menor do que o outro, quem entendeu? Que um tem menos valor do que o outro. Então, quer dizer, aí muitos acham que não pode adorar o Espírito Santo. E aí eu vou te falar, essa é uma das razões pelo fato de muitos não fluírem mais no Espírito. Não dá mais espaço ao Espírito Santo, porque não entende que ele é Deus e como Deus ele também deve ser o quê? Adorado. Então, quando eu entender que ele é Deus, ele deve ser adorado. Meu Deus do céu, esse fogo, hein, irmão? Vai queimar, quem está entendendo? Então fala assim, eu te adoro. Levanta as mãos e fala assim, eu te adoro, Espírito Santo. Fala, tu és o meu Deus, Espírito Santo. Aleluia. Olha aí, o negócio está pegando fogo, irmão. Vamos lá. Então ele deve ser adorado? A pergunta é, Deus deve ser adorado? Se o Espírito Santo é Deus, então ele deve ser o quê? Então, se ele é Deus, como Deus, toda criatura deve se submeter a Deus. Então, eu tenho que me submeter a quem? Ao Espírito Santo. Ele é Deus. Eu tenho que obedecer a quem? Ao Espírito Santo. Porque ele é o quê? É Deus. E se ele é Deus, e de fato é, como Deus, eu devo viver dependendo dele. Dependendo dele, dependendo dele, confiando nele, descansando nele, porque ele é Deus. Quantos aqui pode dizer que ama o Espírito Santo? Você pode falar para ele, eu te amo, Espírito. Fala, eu dependo de ti, Espírito Santo. Eu dependo de ti. Vamos aplaudir a ele bem forte, amado. Bem forte para ele.